João Paulo, professor de Física, e hoje a gente vai começar a ver um pouco mais sobre ótica. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre ótica é um pouquinho mais sobre a luz. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que a luz é uma onda eletromagnética. Ela não precisa de um meio para se propagar. Ela se propaga através da indução eletromagnética e com isso ela consegue se propagar no vácuo. A luz sendo uma onda eletromagnética, ela faz parte do espectro eletromagnético, que é formado por vários outros tipos de onda eletromagnética. Só que o principal é que todas as ondas eletromagnéticas elas são consideradas tanto ondas quanto partículas. Isso a gente chama de dualidade onda-partícula. Isso é importante porque a viagem dessa onda, dessa luz, vai ser considerada onda. Então a gente vai analisar toda a trajetória da luz, a viagem dela, ou de qualquer outra onda eletromagnética, como uma onda igual a gente começou a ver em ondas mecânicas do som. E quando ela interagir com o meio, a gente vai ter que analisar ela já como uma partícula, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então o que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: igual a gente consegue ouvir uma faixa só de ondas mecânicas, que começam em 20 Hz e vão até 20 mil Hz, 20 kHz, a luz visível também é uma faixa de um espectro, que a gente chama de espectro eletromagnético, que se diferencia pela frequência com que essa onda consegue se propagar. Então, nesse caso aqui, o espectro eletromagnético tem as ondas de menores frequências nesse começo e ondas de maiores frequências nesse final dessa linha de frequência. O que vai interessar para a gente agora é só essa faixa. Óbvio que não está em escala, tá? As faixas. Isso aqui é uma pequena mesmo parte de todo o espectro. E se a gente notar, cada frequência que vai variando é responsável por uma cor que a gente consegue enxergar. Então a primeira coisa que é super importante a gente saber é como que a gente enxerga as cores. As cores, elas, na verdade, tudo a gente enxerga pela luz que sai do corpo. Existem dois tipos de corpos: os corpos de fonte primária, que aí a gente encontra sol, estrelas, eles emitem a luz dele mesmo. Então a gente consegue enxergar ele porque ele consegue emitir luz e essa luz que ele emite chega no nosso olho. Já os outros corpos são fonte de luz secundária. No caso vocês estão me vendo porque tem luz no ambiente, a luz reflete no meu corpo, não é bem uma reflexão, mas ela bate no meu corpo e ela se espalha por tudo até chegar no seu olho e você consegue me ver por essa forma. E aí você está vendo que eu estou com uma jaqueta vermelha, porque a luz que está no ambiente é uma luz que tem todas as cores, é a luz branca. A luz branca é formada de todas as cores. Com isso, quando a luz branca bate na minha jaqueta, ela está pegando todas essas frequências. Só que a minha jaqueta tem alguns pigmentos que faz o seguinte: ele segura todas as frequências que não são vermelhas, no caso, e reflete só a luz vermelha. Então só a luz de frequência vermelha que vai chegar no seu olho e você consegue enxergar a minha jaqueta vermelha. Tem a mistura de cores e assim por diante, igual a gente viu lá no presente. Com isso daí, já caiu várias questões de vestibulares que perguntam: a bandeira do Brasil colocada num lugar que a luz não é uma luz branca, mas é uma luz verde, por exemplo. Vamos pegar uma luz verde. Então tem lá a bandeira do Brasil, formada das 4 cores. Não é bem assim, mas dá para entender. Quando a luz verde incide na bandeira, como ela só vai ter frequência verde, somente as partes que conseguem refletir a frequência verde que vão refletir luz para você. As outras que não têm esse poder, vamos dizer assim, essa propriedade de refletir a frequência verde, eles absorvem a frequência verde, eles não vão refletir, com isso eles vão ficar preto. A cor preta é a junção, é a absorção de todas as cores, não consegue refletir nenhuma cor. Então, no caso da bandeira, somente a parte da verde, amarelo, azul e branco, como é toda a reflexão de todas as cores, ela vai refletir verde. Então a parte branca da bandeira, que está lá no meio, lá bonitinho, as estrelinhas, você vai enxergar ela verde, não branca. Porque o branco, para ser branco, tinha que refletir todas as outras cores. Como só está chegando verde, ela só reflete o verde. Então o branco vai ficar verde, o verde óbvio continua verde, e as outras cores, do amarelo
e o azul, se eles não têm como refletir o verde, eles não ficam cor nenhuma, eles vão ficar negros. O importante é o seguinte, o olho, como que o olho funciona? Para a gente poder enxergar essas cores ou mesmo os objetos, o olho ele é formado de 3 partes fundamentais para a nossa visão, que é a bolinha colorida do nosso olho, que chama de íris. No meio dessa bolinha tem a pupila, que de todo mundo é preta, que na verdade é um buraco. É um buraco que é controlado pela íris, que é um músculo, e a íris ela consegue aumentar ou diminuir essa pupila. E lá no final do teu olho tem onde vai bater a imagem, onde vai formar a imagem, que eu vou explicar daqui a pouco, que é a retina, que é aí que vai formar a imagem. Então como que vai acontecer? Eu vou representar o olho, na verdade, por uma figura mais geométrica, que é uma caixa, a gente vai chamar essa caixa de câmara escura. Ela explica o funcionamento do nosso olho, o funcionamento de máquinas fotográficas, explica o funcionamento de várias coisas. Se a gente pensar o seguinte, que a luz ela se propaga de forma retilínea, tá? A gente vai adotar então, para começar a estudar a nossa ótica, a gente vai fazer a ótica geométrica, que vai usar a geometria. Por quê? Porque a gente vai adotar que os raios de luz eles vão ser retos, e com isso a gente vai ver que vai começar a aparecer figuras geométricas que a gente já conhece e consegue fazer contas mais fáceis. Por exemplo, para eu enxergar esse ponto da minha seta, do meu objeto, vou fazer a seta, que é o objeto mais fácil que eu consigo fazer. Para eu poder enxergar esse ponto, tem que vir uma luz, tem que bater nesse ponto e tem que chegar até meu olho. Se eu estou de um lado dela e estou vendo, se eu tivesse uma pessoa do outro lado e continuar vendo, significa que a luz vai bater nesse ponto e ela vai refletir tanto para ele, que está daquele lado, quanto para mim, que estou desse. Então, na verdade, vai sair vários raios de luz desse ponto e qualquer pessoa que conseguir captar esse raio de luz que está saindo vai conseguir enxergar esse ponto. E vai ter um raio específico que ele vai sair daqui e vai conseguir entrar por esse buraquinho, que no caso do nosso olho vai ser a pupila, no caso da máquina fotográfica vai ser a abertura da máquina que tem ela lá. Esse ponto vai acontecer a mesma coisa, esse ponto vai acontecer a mesma coisa, todos até o último. Se eu souber onde esse último ponto vai bater lá na minha figura, eu garanto que entre esses dois pontos que eu sei onde está, eu posso traçar uma reta que todos os outros pontos vão estar lá também. Então também vai acontecer a mesma coisa que aqui de cima, vai sair raio de luz para todos os lados, então vai ter um raio que vai cruzar, entrar ali dentro, ó, e vai bater aqui no final da nossa câmara escura. Então aqui eu vou indicar que o raio está saindo aqui do nosso ponto e chegando até esse ponto aqui. Então se a gente reparar, o ponto de cima da nossa seta bateu aqui embaixo e o ponto de baixo bateu em cima. Então na verdade aqui, que no caso seria a nossa retina do olho, vai formar uma imagem de cabeça para baixo. A imagem que forma na retina do nosso olho, que forma na máquina fotográfica, tudo isso daí, ela sempre vai ser de cabeça para baixo, ela vai ser invertida. A gente não chega de cabeça para baixo, óbvio que o nosso cérebro consegue processar e colocar tudo certinho, igual a gente consegue ver. Mas se você reparar, eu vou apagar aqui para a gente não se confundir, se você reparar, aparecem duas figuras geométricas, que vai entrar na parte de geometria, que é duas figuras bem conhecidas, que são dois triângulos. E aí, se você notar os dois triângulos, eles são semelhantes. Esses ângulos aqui são iguais, os lados são paralelos aqui, a base de um é paralela à base do outro. Então eles são semelhantes. Triângulo semelhante, como você deve lembrar, é como se pegasse uma imagem no computador e fosse ampliar essa imagem. Você vai lá naquele quadradinho que aparece no canto, puxa, vai ampliar de forma proporcional, tanto no horizontal quanto no vertical. Tá? Então eu posso pegar esse triângulo, ampliar ele de forma proporcional para chegar nesse outro triângulo. Com isso me garante o seguinte, que qualquer medida que eu faça com esse triângulo, qualquer razão entre as medidas desse triângulo, sempre vai me dar um número que vai ser igual se eu fizer as razões das medidas relacionadas a esse. Por exemplo, aqui ó, o nosso objeto, vamos apagar aqui para não confundir mais a cabeça, o nosso objeto, que é a nossa seta, eu vou chamar ele de O para ficar mais fácil o nome dele. O nosso objeto vai ser a base do nosso triângulo.
E se eu pegar aqui da distância que está o objeto até conseguir chegar aqui no orifício da câmara escura, toda essa linha aqui, ó, é a altura do nosso triângulo. E a altura do nosso triângulo eu vou chamar de distância do objeto até o começo da câmara escura. Do outro lado, se eu pegar as medidas proporcionais, relacionadas a isso daqui, eu vou ter aqui a base do triângulo, que na verdade vai ser a minha imagem, e a altura desse triângulo vai ser justamente a profundidade da minha câmara escura, do meu olho, o que quer que seja. Então, com isso, se eu pegar base dividido por altura de um triângulo, como eles são semelhantes, vai dar o mesmo resultado que eu pegar a base do outro e dividir pela altura dele. Então, com isso, eu posso chegar a uma equação que já foi mais cobrado, mas ainda, de vez em quando, aparece coisas do tipo vestibular, que vai ficar o tamanho do meu objeto, que eu estou vendo, dividido pela distância dele até o começo da minha câmara escura, ou do meu olho, vai ser exatamente o mesmo valor que eu pegar o tamanho da imagem que vai se formar no meu olho e dividir isso daqui pela profundidade da câmara escura ou a profundidade do nosso olho. Falei reflexão, vamos ver realmente o que é a reflexão. A reflexão ela vai acontecer principalmente em espelho. Todo mundo conhece espelho, já viu espelho, tem espelho em casa. E existe 3 tipos de espelho, na verdade 2 tipos de espelho, o espelho plano e o espelho esférico. O espelho plano é o espelho mais tranquilo que tem, porque é o que a gente mais usa, geralmente é o espelho que você tem lá no seu banheiro. Então quando você acorda todo dia, vai lá toma seu café, na hora que você vai escovar o dente, lavar seu rosto, você vai se deparar com um espelho plano. Para adotar um padrão, a gente faz esses tracinhos na parte de trás do espelho. Então se você pegar um espelho, na verdade ele não é de vidro, o vidro é um suporte, ele é uma placa, uma lâmina de um material que consegue emitir a luz, devolver a luz para o ambiente de forma bem certinha, bem igual tá aqui, ó. A luz vai vir, ela vai bater e vai voltar com o mesmo ângulo, ela consegue ter as propriedades da luz bem conservadas, só mudar a direção, na verdade, da luz, tá? Então, um espelho plano, ele tem uma propriedade que é o seguinte: quando você está na frente do espelho, você não fica, geralmente no espelho plano, você não fica nem maior nem menor do que você é. Quando você vai escovar teu dente, você vai lá, você se vê do mesmo tamanho. Você também se vê de cabeça para cima, você não se vê de cabeça para baixo. E tem outra coisa, se você se afasta do espelho, a tua imagem também se afasta do espelho. Então, com isso aí, é o seguinte, o espelho plano sempre vai ter a mesma distância entre ele e o objeto que ele tem da imagem que ele forma. Então, nesse caso aqui, se eu estou a uma certa distância, 10 metros do espelho, a minha imagem também vai estar a 10 metros do espelho. Isso é importante porque dependendo do exercício, ele mistura espelho com velocidade. E aí o deslocamento entre o objeto e a imagem, ele acaba sendo 2 vezes maior. Porque se eu ando 1 metro para lá, a minha imagem também vai andar 1 metro para cá. Só que a distância entre o objeto e a imagem aumentou 2 metros. 1 metro, porque andou 1 metro do espelho. Então, se eu fosse fazer isso aí, ó, se eu ando meu objeto vem para cá, eu ando 1 metro aqui, a minha imagem também vem para cá em 1 metro. Então, com isso, meu objeto da minha nova imagem aumentou uma distância de 2 metros. Ele dobra o deslocamento entre objeto e imagem. Cuidado com isso aí. E outra coisa, o tamanho que tem o objeto é produzido fielmente no espelho plano. Então, se você tem lá 1,80 m, a tua imagem também vai ter 1,80 m. Então não vai ter como deformar a imagem. Então você já deve estar pensando, mas tem brinquedo em parque que você entra na casa do espelho que o seu corpo deforma todo. Não é um espelho plano, tá? O que dá para fazer com o espelho plano é jogo de espelho, mas você não consegue deformar uma imagem. A única coisa que a gente tem que ver do espelho plano é o seguinte: se você está lá na frente, está lá escovando o seu dente com a mão direita, a tua imagem vai te dar uma mão invertida. Tenta levantar a mão na frente do seu espelho. Você vai ver que a tua imagem ela vai levantar a mão oposta. Se você levanta a tua mão direita, a tua imagem vai levantar a mão esquerda. Então ela vai ser lá do mesmo tamanho, vai estar na mesma distância, vai estar de cabeça para cima, tudo bonitinho.
só que ela vai ser o contrário. Por quê? Imagina aqui, ó, vamos pegar a letra F. A letra F é a letra mais fácil para a gente ver isso aí, ó. Se o meu objeto tem a mesma distância do meu espelho, do que a imagem, se eu for fazer o F desse lado, ó, esse ponto aqui tem que estar a mesma distância aqui. Então vamos pegar aqui, fazer uma coisa mais ou menos. Então vai estar, esse ponto vai estar aqui. Esse outro aqui, ó, vai estar atrás. Então ele vai estar um tanto aqui atrás. E assim por diante. Se eu fizer ponto por ponto, eu vou ter a letra F ao contrário. Então você deve estar andando na rua lá, vendo no espelho do carro, escrito ambulância, escolar, tudo ao contrário. Quando você olha, você não consegue ler, entender direito, porque está invertido, para justamente quando bater no espelho, ficar na posição correta para a pessoa que está dirigindo conseguir ver melhor, ler mais rápido o que está escrito nesses carros, tá? Outra propriedade do espelho, que eu já até comentei agora, é que toda luz que bate no espelho, ela é refletida com o mesmo ângulo. Então eu tenho o raio incidente, vamos adotar isso como raio incidente. Então o ângulo que ele faz com a normal, a gente usa nas equações os ângulos com a normal, tá? Mas nada mesmo, esse ângulo também é o mesmo ângulo que esse, óbvio, tá? Porque a normal como é 90 graus, então quando incide esse raio, o espelho plano ele consegue refletir com o mesmo ângulo para lá. Então, no caso aqui, se eu tenho um obstáculo e eu consigo enxergar um objeto, pela reversibilidade da luz, que é uma propriedade também da luz, ele pode voltar pelo mesmo caminho. Então, o objeto também consegue me enxergar, vamos dizer assim. Se tiver duas pessoas e você enxerga a pessoa também vai conseguir te enxergar, justamente por essa propriedade de reversibilidade dos raios de luz. Então, um espelho plano, o básico é isso aí. Existe o espelho esférico. O espelho esférico você vai pegar uma esfera, a esfera lá tem o teu raio bonitinho, lá no centro da esfera, não é bem uma esfera esse desenho, mas era para ser, e eu vou arrancar um pedaço dessa esfera, como se você pegasse uma laranja e você arrancasse a tampinha da laranja. E essa tampinha, você pode fazer dela duas coisas. Você pode vir aqui e pintar o lado de trás aqui para deixar o lado que está de dentro refletindo. Como se eu tenho aqui a minha parte da esfera que eu tirei aqui. Essa parte de dentro, quando ela reflete, pode ver que os mesmos tracinhos estão na parte de trás. Parte da frente, quando reflete, é o espelho côncavo. Só que eu posso também inverter, eu posso fazer com que ela reflita na parte externa, que sobrou aqui, ó. Se eu pintar a minha esfera para refletir dessa forma, eu tenho um espelho convexo. Tem algumas características para valer as explicações sobre o espelho côncavo e o espelho convexo. Essa calota que eu tiro, ela não pode ser maior do que 10 graus. Isso daí tudo, para valer o que vai ser explicado, tem que fazer parte dessas premissas. E aí a gente vai ter as imagens que são distorcidas quando a gente vê num brinquedo, quando a gente vê em salões, alguma coisa que você vê a sua imagem distorcida, obrigatoriamente a gente vai estar falando de um espelho que é um espelho esférico. Ou vai ser côncavo ou vai ser convexo, a gente vai ver. Bom, agora a gente vai ver mais a fundo um pouco sobre espelho esférico. Então o espelho esférico, como foi tirado de uma esfera, eu vou fazer uma linha imaginária, um eixo, que eu vou chamar de eixo principal, linha imaginária, que é uma linha que passa do centro e cruza um pedaço do nosso espelho, da nossa calota, que foi tirada ali para formar nosso espelho, tá? Nota que eu não fiz não indiquei se era nem côncavo nem convexo, porque isso vale tanto para um quanto para o outro. Então, obrigatoriamente, isso daqui é o centro da esfera. Então, se eu continuasse aqui meu espelho, isso seria o centro da esfera que eu tirei essa calota aí. No caso, agora eu passei um círculo, porque a gente vai ver tudo em duas dimensões só. E a distância focal de um espelho, tanto côncavo quanto convexo, obrigatoriamente sempre vai ser a distância média entre o centro e o ponto que cruza o meu eixo com o espelho, que a gente vai chamar de vértice. Então esse V é de vértice.
Então a metade entre o centro e o vértice a gente chama de foco. Então a distância focal que eu tenho aqui, essa distância focal de qualquer espelho, ela é dada do raio da esfera dividido por 2. Sempre metade, sempre o ponto médio aqui entre o centro e o vértice. Primeira coisa, quando eu tenho um espelho que ele é côncavo, que ele vai refletir pelo lado de dentro, o meu foco está aqui do lado de dentro, então a gente vai adotar aqui a distância focal vai ser positiva. Só que quando eu faço o espelho ser convexo, que ele vai refletir para o lado de fora, a minha imagem vai ter que estar desse lado. Com isso, o meu centro e o meu foco ficam do lado de trás do espelho, do lado virtual do espelho. Então a gente adota aqui que a distância focal do convexo é negativa. Tá? Então quando a gente vai fazer isso aí, a gente tem que definir algumas coisas para poder caracterizar a imagem que vai ser formada. Porque a gente vai ver depois que a imagem vai ser modificada conforme a gente muda a posição do nosso objeto em relação ao espelho. Em cada posição que eu coloco o meu objeto vai me dar uma imagem diferente. Isso é que é cobrado de espelho esférico, uma das coisas que é cobrado de espelho esférico no vestibular. Então o que a gente precisa ter na cabeça é o seguinte: vamos adotar aqui o meu objeto para o lado de dentro. Então a gente vai adotar o espelho ser um espelho côncavo. Se eu tenho a imagem formada do lado que eu estou com o objeto, então nesse caso, toda imagem que forma para esse lado, a gente vai chamar de imagem real. Se a imagem vai ser formada do lado de trás, vai ser uma imagem virtual. Então se você lembrar do espelho plano que a gente já viu, você vai ver que a imagem sempre está sendo formada atrás do espelho, do lado que está aqui as rebarbinhas do espelho. Então sempre no espelho plano a gente vai falar de uma imagem virtual. Outra coisa, o tamanho da imagem. Aí você classifica ela como igual, maior ou menor, que a gente vai ver que vai mudar. Conforme muda, vai mudando, vai aumentando, diminuindo. E tem alguns casos que já deve ter, quem já brincou com uma colher já deve ter visto, que sua imagem ela vira de ponta cabeça. Então pode ter imagens que elas estão invertidas em relação ao objeto, não significa que ela está de ponta cabeça. Tá? Eu posso colocar meu objeto de ponta cabeça e minha imagem ela ficar de cabeça para cima. Só que do mesmo jeito ela vai estar invertida em relação ao objeto. Então tudo que a gente classifica uma imagem em relação ao objeto. Se minha imagem está do mesmo lado do objeto, ela é real. Se do lado contrário, é virtual. Ela pode ser maior, menor ou igual ao objeto. Então também tem referência ao objeto. E ela pode ser apontando para o mesmo lado. Então se aponta para o mesmo lado, eu tenho uma imagem direita. E no caso da minha imagem ser ao contrário aqui da minha, ser o inverso do meu objeto, eu vou chamar ela de invertida. Então com isso eu tenho as três características básicas de uma imagem em relação ao objeto: tamanho, posição em relação ao espelho e orientação da imagem. Posição real virtual, tamanho maior, menor, igual. E orientação, ela pode ser direita ou ela pode ser invertida. Em todos esses casos, tanto o espelho côncavo quanto o espelho convexo, eles obedecem a essa equação. Essa equação, ela mostra pra gente que 1 sobre a distância focal vai ser igual a 1 sobre P, onde P vai ser a distância do objeto até o espelho. E o P' vai ser a distância da imagem até o espelho. Com isso você também pode calcular o quanto a sua imagem é ampliada para mais ou para menos com essa relação aqui. A ampliação da imagem ela é dada pela relação do tamanho da imagem do objeto ou pelas distâncias que os objetos estão em relação ao espelho esférico. Então agora a gente vai ver alguns exercícios, um exercício de espelho plano e um exercício
de espelho esférico para ficar um pouco mais claro esses conceitos na cabeça. Agora, dois exercícios mais tranquilos aqui que caíram em vestibular. O primeiro que caiu na PUC, e o enunciado falava que o rapaz pegou um relógio, tirou os números do relógio e trocou os números por bolinhas, pontinhos. E que aí um dia ele olhou pelo espelho e viu essa imagem aqui, que o relógio estava marcando 8 horas. Aí a questão era qual que era o horário exato que estava marcando o relógio, se era 8 horas, se era mais, se era menos. Então, como ele estava olhando num espelho plano, a gente sabe que, vamos colocar então que a imagem é essa aí, a gente sabe que os pontos eles estão com a mesma distância em relação ao espelho. Então eu tenho aqui onde está o 3 tá aqui, então na verdade esse daqui não é o 3, esse aqui na verdade é o 9, então o 9 está aqui. E assim por diante, também esse daqui que seria o 3 ele vai estar aqui, o 12 continua aqui e o 6 continua aqui. Mas se a gente olhar o ponteiro, a distância que eu tenho do ponto mais de cima aqui do ponteiro em relação ao espelho, eu também vou ter do espelho em relação ao objeto. Então vai estar aqui. Mesma coisa, também vai estar aqui. Não era esperado, ele vai estar marcando 12 também. Só que quando a gente analisa essa outra ponta, a distância que eu tenho aqui, ó, faz com que ele aponte para esse ponto aqui. Que na verdade, para a gente é a hora 4. Então, apesar de ele estar marcando 8 horas, o horário certo que o relógio estava marcando eram 4 horas. Não muda o tamanho nada, só deixa a imagem ao contrário. O segundo exercício que eu separei é um exercício, ele é genérico, porque ele na verdade já caiu em Unicamp, se não me engano na PUC também, muda a roupagem, muda de centímetros para metros, acho que do ITA mudou de centímetros para metros, até os números eram iguais da Unicamp, e ele pede justamente com esses números, 30 metros, 12 metros, e aí depois dá para vocês verem lá cada um o que pede. Mas ele fala no enunciado que eu tenho um objeto de 30 metros do espelho. Então eu vou ter um espelho que ele já fala para mim que é um espelho convexo. Então eu tenho um espelho convexo. Desculpa, eu tenho um espelho convexo. O centro e o foco estão no lado virtual do espelho, estão atrás do espelho. Tem um vértice aqui. Então eu vou estar com a minha imagem, meu objeto a 30 metros do espelho. Se o objeto está a 30 metros do espelho, então o primeiro dado que eu tenho é que P é igual a 30 metros. Ele fala que o raio é de 12 metros, então do centro até o vértice eu tenho 12 metros. Lembrando lá da aula, a gente sabe que a distância focal é o raio por 2, então eu vou ter uma distância focal de 6 metros. Se você lembrar também, aquela dica que eu dei, que estava escrito ali em cima, fala que quando eu tenho um espelho convexo, é padronizado que a minha distância focal é negativa. Então eu vou colocar na minha equação que tem distância focal, distância do objeto até o espelho, para poder achar a distância do objeto, da imagem, até o espelho, que é o pelinho. Então o que eu faço? Só trocar os valores que eu tenho nos lugares que estão as letras. No lugar do F, eu vou trocar quanto vale F, no nosso caso aí é menos 6. O P eu vou trocar por 30. E aí eu vou fazer a conta para achar o pelinho.
Com isso aqui, eu vou passar esse para cá, vai ficar menos 1/6 menos 1/30 é igual a 1 sobre P'. Vou achar o fator comum entre os dois, que é próprio 30. Então vai ficar menos 5 menos 1 sobre 30, 1 sobre P'. No final eu vou ter 1 sobre P' é igual a menos 1/5. Isso dá que P' é igual a menos 5. Como a gente está em tudo em metro, a minha imagem fica a 5 metros do espelho do exercício. Hoje eu vou tentar passar uma dica de ótica para vocês sobre o espelho esférico, para tentar ficar mais fácil, menos coisa para decorar. Na aula, na videoaula, vocês viram que a luz, quando ela incide num objeto, ela acaba sendo espalhada para todos os lados. E tem 4 desses raios de luz que são espalhados que a gente sabe certinho o que acontece com ele quando ele bate no espelho esférico, independente se ele for côncavo ou se ele for convexo. E se você souber pelo menos 2 dessas linhas, você consegue fazer no cantinho da sua prova rapidinho os rabiscos, que você deixa de ter que decorar uma tabela imensa que depois você vai ver no final do vídeo. Mas vamos lá, ó. O primeiro raio que bate lá na pontinha da minha seta e vai ser refletida para o meu espelho é o raio que ele vem aqui, ó, e bate paralelo. Ele sai aqui da ponta da minha seta, ele anda paralelo ao meu eixo principal. Quando ele bate no meu espelho, ele vai ser refletido obrigatoriamente pelo foco. Então esse raio aqui, ele incide paralelo ao espelho e reflete pelo foco. E tem um raio que ele sai lá do mesmo lugar, só que ao invés dele passar e bater no centro, ao mesmo tempo que ele vai lá que bate paralelo, ele sai aqui e passa pelo foco. É reto, tá, pessoal? Não é torto assim não. Mas ele vem retinho aqui, bate no espelho passando pelo foco e ele vai ser refletido paralelo. Então ele entra pelo foco e é refletido paralelo. São as duas principais, paralelo pelo foco e pelo foco paralelo. Então se eu faço a junção dessas duas linhas, que elas acontecem ao mesmo tempo, vai acontecer na verdade ao mesmo tempo que essa sai paralelo, vai sair uma outra que vai passar pelo foco. Ao mesmo tempo vai acontecer isso. E ao mesmo tempo elas batem no espelho e elas refletem. A que incidiu paralelo, ela reflete pelo foco. A que entrou pelo foco, ela reflete paralelo. Tenho que me preocupar só com a reflexão, então só com os raios que estão saindo do espelho. E eles se cruzam nesse ponto. O cruzamento de 2 raios me garante que eu estou vendo esse ponto, que é onde eles saíram os 2 ao mesmo tempo. Então uma imagem, ela vai estar uma imagem aqui, ó. Bundinha da seta em cima do eixo, perpendicular até o ponto que saiu a cabecinha da minha seta. Com isso, você consegue modificar a posição do objeto e você vai ver que a imagem ela vai variando conforme eu vou mudando a posição aqui do meu objeto. Tem mais 2 linhas que, dependendo de onde que está o meu objeto, elas ficam mais fáceis de fazer. São linhas que também saem ao mesmo tempo das duas, porque a luz ela vai ser espalhada para todos os lados ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo ela vai sair, a primeira sai, passa pelo centro, bate lá embaixo no espelho e ela volta pelo mesmo caminho. Apesar de não estar aqui em desenho, ela vai pelo centro, e ela também volta pelo mesmo centro. Então ela vai e volta no mesmo raio, tá? Sai, bate lá e volta aqui. E a última linha é a linha que vai bater aqui no vértice. Quando a linha vem e bate certinho no vértice,
Um espelho esférico ele se comporta exatamente como um espelho plano. Então a gente tem que lembrar lá que a angulação aqui do espelho plano é a mesma angulação que vai sair meu raio refletido. Esses ângulos eles são iguais. Então ele bate e reflete com o mesmo ângulo. Então, se eu fosse colocar todas as figuras no mesmo tempo em uma só, eu ia perceber que se ela vai pelo centro, volta pelo centro, e se ela bate no vértice, ela reflete pelo vértice, o ponto de cruzamento aqui sempre vai ser o mesmo, porque elas estão saindo do mesmo lugar aqui. Então, com isso, lá na tua prova, você não precisa decorar a tabela, porque cada posição, antes do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice e depois o vértice, que aí vira o espelho convexo, que também vale essas linhas, tá? São 6 posições que você tem que decorar 3 características para cada uma. O tamanho que a imagem vai formar, a posição da imagem que vai formar e também o tamanho, posição e orientação da imagem que vai ser formada, tá? Então são várias coisas que você vai ter que decorar, que se você entender essas linhas fica mais fácil você no cantinho rabiscar a posição lá e você vai achar. E você pode fazer isso com calma aí, colocando os raios e variando a posição. E você pode preencher numa tabela, faz uma tabelinha ali rapidinho, posição do objeto, aí você coloca lá o tamanho da imagem, a orientação da imagem e a posição da imagem. E vai variando aqui que você vai descobrir uma tabela. Preencha a tabela que você vai ver que você vai encontrar a tabela que vai ter no final do vídeo ali. E aí fica muito mais fácil você decorar 2 linhas, o que faz com 2 linhas, entender na verdade o que acontece com 2 linhas, do que ficar decorando tabela e um monte de coisa. No cantinho lá você faz rapidinho e consegue fazer isso aí. Olha a tabela aí no final do vídeo e espero que tenha ajudado bastante vocês.